Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira do mar. Logo se reuniu grande multidão à sua volta, e o que levou a entrar em uma barca, onde se sentou. Permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando assim: Aquele que semeia saiu a semear, e semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque não era muito profunda a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra finalmente caiu em terra boa, e produziu frutos, dando alguma semente, 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouçam os que têm ouvido de ouvir. Lá no Evangelho de Mateus, do capítulo 13, versículo 1 até o versículo 9. E essa parábola do semeador, ela está também no Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, no capítulo 17, Sede perfeitos. E os itens de 5 a 6, porque aí tem uma explicação da parábola. Para nós espíritas, que estudamos, que conhecemos a doutrina dos espíritos, nós sabemos que nós somos espíritos reencarnantes, reencarnados nesse planeta Terra. Não é a única morada, a única morada de experiência física, corpórea como essa, criada por Deus nos diversos mundos que existem, mundos mais evoluídos do que a Terra, menos evoluídos do que a Terra, iguais à Terra. Mas nós, espíritos da população da Terra, fomos convidados a reencarnar nesse planeta e vemos reencarnando de reencarnação em reencarnação para atingir uma perfeição intelectual e moral, de conhecimento e aquisição de virtudes, diminuindo vícios, diminuindo orgulho, vaidade, egoísmo e melhorando os nossos comportamentos. Então Deus nos dá a oportunidade de vir a esse planeta para que essa semente dita na palavra, ela cresça no nosso coração. Parábola é uma história onde depois temos personagens, seres humanos, e que tem um fundo moral. Na realidade, o sentido da parábola é contar algo, colocando esses personagens humanos, nós, seres humanos, para que se entenda o fundo dela, o que se quer chegar no sentido moral. E a parábola do semeador, então, ele sai para semear e joga as sementes, e ele vai lançando as sementes. E ela cai em diversos solos. Cai na estrada, cai no solo onde há pedras, onde há espinhos, e cai num solo também bom, onde a semente penetra o solo e ela começa a crescer, a gerar frutos, a frutificar. Segundo a parábola, esse semeador é Jesus. Jesus veio, reencarnou como nós estamos reencarnados, um espírito hierarquicamente muito superior a todos nós, mas que se fez muito simples, muito humilde e desceu a esse planeta, reencarnou e veio trazer as verdades celestiais. Ele veio para ensinar os homens a boa convivência, o auxílio, o amor ao próximo, o socorro aos mais necessitados, o perdão. E falou, mas acima de falar, ele exemplificou. Ele é o grande semeador divino, principalmente pelo exemplo de bondade, de humildade, de simplicidade, de tolerância, de perdão. Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Até no momento derradeiro, Jesus pede para que Deus nos perdoe. Então, ali onde ele tinha sido pego, crucificado, sem ter feito nada, somente tendo amado, exemplificado, socorrendo os mais necessitados, ainda assim foi sacrificado, crucificado, mas ainda pediu perdão, intervenção, divina por todos nós. O grande semeador das palavras, das verdades divinas, mas o grande exemplificador. E o solo somos todos nós.
espíritos reencarnantes, já vindos de outras reencarnações, e estamos em uma nova reencarnação e tentando preparar esse solo para essas verdades celestiais. A doutrina espírita traz claramente que o nosso papel na atual reencarnação é o esforço da melhora moral. Somos todos irmãos, filhos de Deus, onde quer que estejamos, no papel de pais, de mães, de filhos, de irmãos, de professores, de médicos, de profissionais da saúde, da higiene, onde quer que estejamos, empresários, subordinados, chefes, são todos papéis, oportunidades divinas nos convívios sociais de prepararmos esse solo coração, preparar para exemplificar, entender essas verdades divinas e exemplificar dentro da família. Como é que está o nosso solo? Está duro demais? Pedregoso? Refratário? Muito espinheiro? Ou o solo da estrada, deixando que influências externas, espíritos desencarnados, porque a doutrina espírita nos explica, quando nós desencarnarmos, seremos espíritos desencarnados. Se formos bons, seremos espíritos desencarnados bons. Se formos seres ruins, seremos espíritos desencarnados ruins, que poderemos prejudicar outros encarnados por meio do pensamento. Não vamos entrar no mérito das obsessões, mas a doutrina espírita explica. Então, quando fazemos um esforço de melhorar esse solo, mas se não temos perseverança, porque as dificuldades aparecem em todos os cantos, nos profissionais, dentro de casa, para superar uma enfermidade, para adquirir um conhecimento, é tudo muito difícil, é tudo por meio de sacrifício. Então, se nós não tivermos vontade também de sermos bons, de substituir os vícios morais, as nossas imperfeições morais, se nós não tivermos perseverança por meio do estudo e da prática, silenciando agressões, não revidando agressões, né? Perdoar 70 vezes 7, incondicionalmente. Dar uma face quando alguém fere, ou seja, não é virar o outro lado para alguém bater novamente, mas é não revidar, é o perdão, não guardar mágoa, rancor, ressentimento, que são matérias muito difíceis para se aprender numa reencarnação, mas que nós temos que fazer esforço. Porque às vezes no meio que nós reencarnamos, na família que nós reencarnamos, e não importa o nosso modelo familiar, hoje em dia temos vários modelos familiares, o importante é que reine o amor, que se construa o amor, que é por meio da convivência que nós desenvolvemos essa grande ferramenta divina, né, em nosso benefício, o amor. Então, é por meio da convivência com seres difíceis como nós somos, é que nós vamos preparar o nosso solo. Se ainda é muito pedregoso, se há muito espinho, se ainda houve-se demais influências externas, justamente por não praticar o bem, porque se nós estamos praticando o bem, se estamos estudando a doutrina espírita, sobretudo, que nos fala sobre verdades de quem somos realmente, nós não somos seres corpóreos, somos espíritos. Quando desencarnarmos, seremos espíritos encarnados, como dissemos, mas voltaremos realmente para o nosso local de origem, que é o mundo espiritual. Aqui estamos só num processo de aprendizado. Alunos que somos, pacientes nesse hospital planeta Terra, de espíritos enfermos ainda que somos, incidentes ainda de erros, de imperfeições morais e presidiários. Estamos no corpo físico e não sairemos desse planeta enquanto não pagarmos o último centavo, enquanto não quitarmos as nossas pendências com as leis de justiça, amor e caridade. Então, o grande semeador é Jesus. O solo somos todos nós. Mas como que é o nosso solo? Como que nós estamos preparando esse solo? Estamos nos esforçando dentro do nosso convívio familiar? Com o nosso filho, com o nosso marido, com a nossa esposa, com o nosso companheiro, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão? Fazemos o que podemos? Estamos sendo caridosos? Preparando esse solo, desenvolvendo a caridade material dentro das nossas condições financeiras, dos nossos recursos? E moral? Tolerando, não sendo tão exigente, intransigente, sendo mais flexível, é muito difícil para todos nós, porque somos todos ainda muito imperfeitos. Mas qual é esse solo que nós temos? Que é uma dessas explicações. Hoje já estamos com esse solo realmente um pouco melhor, calando as imperfeições, o orgulho, a vaidade, dando exemplos de boa convivência com os outros. É bastante difícil, porque são muitos desafios, né? Estar nesse corpo físico não é fácil.
angariar recursos por meio do trabalho justo, honesto, suando, aguentando agressões externas, competitividade, porque infelizmente somos muito competitivos. Ao invés de ampararmos o nosso próximo, auxiliarmos para que eles nos auxiliem, dando exemplo, né? Fala-se tanto em trabalho em equipe, mas na realidade somos extremamente competidores, quando não puxamos o tapete daquele que está caminhando conosco para uma vantagem financeira, um cargo a mais, ou seja, o nosso solo não está bom. Por quê? Se prejudicarmos o nosso próximo, quem é que receberá? Além da criatura sofrer, mas quem vai sofrer depois? Nós. E esse sofrimento às vezes pode vir na atual existência, lei de ação e reação. Então, há uma lei máxima divina, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito por nós. Se nós estivermos seguindo essa lei dentro do esforço possível, já estamos com esse solo um pouquinho melhor. Mas há uma outra interpretação para essa parábola também. Além do solo que somos nós, o divino semeador Jesus, a semente, que são os conhecimentos divinos, o evangelho de Jesus, essa boa nova, o conhecimento da doutrina espírita. Porque se nós tivermos a certeza, por meio do estudo, e a como estudar, e ter essa certeza que somos espíritos imortais, o espírito não morre, e reencarnacionistas, que reencarnaremos tantas quantas vezes forem necessárias para adquirir as virtudes. Porque o conhecimento é mais fácil, por meio do estudo, da dedicação, o desenvolvimento do intelecto é um pouco mais fácil, desde que fomos aplicados, disciplinados. Agora, a aquisição de virtudes espirituais, qualidades morais, essa é mais difícil, porque requer esforço do espírito em suportar, em tolerar e aprender a amar o nosso próximo. Aí sair do nosso mundo egoísta interno e sermos solidários com o outro, altruístas, pródigos no nosso amor, na nossa tolerância, na nossa compaixão. Então, esta é uma das interpretações, mas a outra é que nós podemos ser também semeadores. E como que semeamos? Principalmente pelo nosso exemplo. Como estamos semeando? Né? As nossas palavras, claro, os nossos gestos. Às vezes estamos falando algo, mas o nosso corpo está falando o contrário. Estamos falando para as nossas crianças, os nossos filhos, como se deve ser feito, mas nós não fazemos da maneira correta. Que tipo de semente também nós estamos lançando nos nossos convívios sociais? Nosso ambiente de trabalho, de estudos, nosso ambiente familiar. Novamente, não importa o nosso modelo de família, pai com pai, mãe com mãe, irmãos, companheiros, pai com filho, mãe com filha, é um tutor, é um responsável, é um avô que cuida do seu neto, porque os pais já estão ausentes, não importa. O modelo de familiar que Deus permitiu. Aliás, quando nós reencarnamos, espírito não erra de endereço. Reencarnou na família, no local que necessitava reencarnar, para o próprio processo de aprendizado. Mas a partir do momento que nós tomamos contato com o Evangelho de Jesus, com a doutrina espírita, com todo esse conhecimento trazido pelos espíritos, nós somos muito mais responsáveis por trabalhar esses ensinamentos. E por semear, nos tornarmos semeadores de verdades, de esforço, de dedicação em relação ao próximo. Porque nós só vamos realmente melhorar, evoluir, quando nós entendemos que entre nós e a evolução espiritual, o reino dos céus prometido por Jesus, que é um reino de paz, é um reino interno. Onde quer que estejamos, estamos sempre em paz. Mas isso se adquire por meio da prática do amor, do exercício da caridade. Então nós também podemos nos tornarmos semeadores bons, para colher bons frutos. Porque nós podemos também optar ou não nos esforçarmos e sermos semeadores ruins. Vamos colher o quê? Uma colheita difícil. Porque podemos olhar para a própria terra. Qualquer pedaço de terra é necessário limpar, tirar todo o mato, né? Braquear aquele mato que não serve, limpar o solo, depois preparar o solo, jogar semente,
ou mudas. Hoje em dia temos facilidade de algumas mudas enxertadas. Lançar água, às vezes um adubo orgânico, e cuidado, e água semanal, e tirar os matos, e acompanhar o crescimento para gerar bons frutos. Então requer esforço. Se simplesmente jogarmos a semente lá, a muda lá, e não colocarmos água, não fizermos a nossa parte, mesmo que a natureza mande aquilo que tem que mandar, mas pode não germinar. Porque é necessário que nós façamos a nossa parte, que semeemos boas sementes. E novamente, se colocarmos uma semente ruim, ou não prepararmos o solo da maneira correta, dos nossos filhos, dos nossos companheiros de trabalho, quem será um mau profissional e às vezes pode ter mais dificuldade de uma recolocação, somos nós. Quem de repente pode ver os filhos crescendo de uma maneira desvirtuada do caminho do bem, por falta da nossa perseverança às vezes. Claro que ele tem a parcela dele, por ser o espírito já com um conhecimento anterior, mas nós talvez não tenhamos sido pais, tutores responsáveis. Um relacionamento que às vezes poderia dar muito bom, mas pela nossa intransigência, falta de aceitação, de ouvir o outro, de dar atenção, de demonstração de carinho, de afeto, de renúncia ao ego, ao orgulho, às vezes a relação também não dá certo. Então quem colhe as consequências de uma semeadura ruim, principalmente, por exemplo, de atitudes, de não preparar bem os solos, somos nós mesmos. Não sairás de lá enquanto não pagares o último centil. Continuaremos reencarnando, porque às vezes resgatar esses débitos com as leis divinas, essas leis de justiça, amor e caridade, às vezes nós não temos condições de resgatar tudo na atual existência. Vamos postergar para existências futuras. E aí vamos reencarnar com dificuldades. E às vezes sem as mesmas ferramentas, sem as mesmas pessoas para nos ampararem, para nos ajudarem, como temos a oportunidade nessa encarnação. Então o importante é termos cuidado também, além de preparar o nosso solo, mas temos cuidado com a semente que nós estamos lançando. Em quais solos? Se estamos preparando bem esses solos também. A qualidade das nossas sementes, das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, que é bastante difícil. Erramos bastante, então nós temos que ter uma parcela de auto-perdão, autocompaixão, até para entender o outro. Porque o perdão para o próximo começa com auto-perdão. Entendimento que somos seres imperfeitos, que erramos bastante, não no sentido de continuar errando, mas no sentido de fazer esforços para melhorar e aceitar o erro do outro. Fica mais fácil perdoar o outro quando nós entendemos que nós somos imperfeitos, perdoamos a nós mesmos e nos esforçamos para ser seres humanos melhores. Então é semear boas sementes, mas preparar também esses solos dos nossos companheiros de jornadas, filhos de Deus assim como nós somos. Então, ao invés de criticar, amparar, ao invés de ver só o defeito, exaltar uma qualidade, não simplesmente porque as criaturas estão todas forradas de qualidade, não é isso, mas não jogar na criatura às vezes numa situação difícil, depressão, tristeza, angústia, às vezes com uma palavra ofensiva nossa. Temos que tomar muito cuidado. Amparar um companheiro de trabalho que às vezes está chegando agora, precisando do nosso auxílio, a gente dá as costas, lava as mãos. E a criatura não conhece nada do nosso ambiente profissional, nós já sabemos um pouco. De repente, lá no futuro, Deus abençoe, temos um novo desafio profissional. Quem vai precisar de um amparo, de uma pessoa que já está lá, somos nós. A vida sem esperar. Se nós jogamos boas sementes, colhemos bons frutos. Se lançamos maus sementes da vaidade, do orgulho, do egoísmo, a vida vai nos dar em troca aquilo que nós estamos semeando. Às vezes nada, não semeamos coisa boa, não temos o que colher. Não aproveitei nada na existência corpórea, não fui bom, não trabalhei, tive extremo medo, todos nós temos medo, mas precisamos avaliar as situações que temos, se podemos seguir em frente ou não, se temos que dar um passo, esperar a situação, mas às vezes nós temos que avançar com muito cuidado, com muita cautela. É porque o medo paralisa, faz parte do instinto de conservação, mas às vezes a paralisa a tal ponto que nós deixamos as melhores oportunidades para trás. Então, semear é também não só esse solo que nós precisamos nosso, mas lançar bons comportamentos, atitudes, a prática da caridade, essa semente, caridade material, dentro das condições materiais, caridade espiritual, dentro do nosso conhecimento espiritual. Tendo a certeza que nós estamos nesse planeta reencarnado para sermos seres humanos melhores, para praticar o bem, para aprender a amar o outro,
para sermos bons familiares, para nos esforçarmos com aquele familiar mais difícil, assim como nós somos difíceis também. Mas é lá que nós temos que nos esforçar por um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de tolerância, um pouquinho mais de paciência, caminhar mais 1000 passos. Né? Já demos 1000, mas precisamos caminhar mais 1000. É lá. É no ambiente profissional difícil com o chefe, com aquele chefe difícil, mas nós talvez tenhamos sido chefes muito difíceis nessa existência, ou gestores, ou responsáveis, nós tivemos encargos de comando em existências anteriores e fomos demasiadamente duros. E agora nós estamos tentando aprender com esse atual chefe, quanto é ruim, né? Não saber lidar com quem está embaixo, com uma posição subalterna. Onde quer que estejamos, temos que nos esforçar para sermos bons semeadores. E dessa maneira vamos também preparando o nosso próprio solo. Um solo bom, né? Trazendo o Evangelho, trazendo esse comportamento. E vamos desenvolvendo esse reino interior, esse reino de céus, que é essa morada interna. Estando aqui encarnado ou desencarnado, podemos estar em paz. Então esse é o nosso Evangelho, que está, né, a parábola do semeador está lá no Evangelho de Mateus também, mas no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos. Que a doce paz de Jesus envolva a todos, que possamos aproveitar, preparar o nosso solo para receber esses ensinamentos de Jesus, o Evangelho do Mestre, desenvolver as virtudes no coração e sairmos semeando também boas sementes, preparando outros solos por meio dos nossos bons comportamentos. Que Deus abençoe a todos, que assim seja. Graças a Deus.